Alô, Oi, olá, Érica. Boa tudo noite, bom? tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tá muito estranha a luz. Não, não tá não. Bom, é que na verdade, como eu tô no quarto, né, então tá bem complicado, mas tudo bem. É, Hum, boa noite, né? Vamos noite. começar a nossa primeira live, na verdade, né? A primeira É, experiência aí, né? E verdade. aí, vamos tentar aí trazer algumas informações para todo mundo que está nos acompanhando. Primeiramente, boa noite, meu nome é Mary Fujita. Para quem não me conhece, eu sou irmã da Érica. E aí, nós estamos trabalhando junto agora, né, nesse intuito de trazer informações para vocês. E eu, no caso, estou mais aprendendo do que qualquer outra coisa, viu, gente? Então, na verdade, aí quem está me orientando bastante coisa é a Érica. Eu não sou do ramo, não tem nada a ver, mas a gente tenta fazer o que é possível, tá certo? Vamos lá, Uhum, Érica, se apresenta aí. certo. Olá, gente, para quem me acompanha, meu nome é Erika Fujita, irmã da Mary, que é ela que mexe atrás dessas tecnologias muito doidas aí. Eu não sou muito boa nisso, eu apanho bastante, né? Então, os vídeos que eu faço, eu mando para ela, ela faz umas modificações lá, mas enfim, é isso. Mesmo porque eu também não teria tempo para poder estar manipulando os vídeos, né? Tem que passar por edição, uma série de coisas, tem que publicar. De vez em quando eu meto um dedinho ali, fazendo algumas publicações que eu coleto as fotos, né, de campo, na minha vivência ali todo dia, para poder trazer para vocês um pouquinho da minha realidade, né? Então eu sou extensionista especificamente, né, presto assistência técnica para pequenos e médio produtor que trabalham com a produção de frutas e hortaliças, e o meu foco sempre é esse. Só que aí, quando a gente fala de fruta e hortaliça, não é só isso, né? É muita coisa. E aí foi que gerou o tema dessa live de hoje, né? É verdade. E aí, o tema principal a gente veio conversar hoje com muita gente a respeito da pandemia que nós estamos vivendo, que a agricultura familiar passou e tem passado por causa da pandemia, né, Érica? Principalmente você que está aí no campo, vendo como é que as coisas estão indo aí, né? Os pequenos agricultores chegaram a parar de trabalhar na pandemia, Érica? Não, não parou nenhum dia, mesmo porque eles estão cultivando, né? Então não é uma produção que você pode ir lá, apertar um botãozinho e falei, plantinhas, parem de crescer que eu não vou comercializar. Pelo contrário, eles vão, a planta vai continuar a se desenvolver. O produtor tem a necessidade de vender, não tem como fugir disso, porque é disso que ele vive. E graças a Deus que eles não pararam, porque quer queiram ou não, eles produzem o nosso alimento, é o que sustentou as famílias em se alimentar. Tanto é que, como eles não pararam, eu também não parei. Não fiquei um dia só parada, né? Para não falar a verdade que eu não fiquei em casa sem fazer nada, foi porque eu torci o tornozelo, aí eu tive que ficar de molho na marra. Mas tirando isso, não. Eu não parei, os agricultores que eu atendo também não, principalmente o produtor familiar, que ele precisa estar ali constantemente na produção, né? No campo todos os dias, cultivando suas frutas e suas hortaliças, e eles não tiveram como parar, tá? Porque toda a renda está voltada nisso. Claro que tem muitas pessoas que eu atendo, eles migraram de uma profissão para começar a vida de campo. E a vida no campo hoje é muito atrativo. E tem pessoas que se tornaram agricultor familiar com esse perfil. Saiu da cidade, foi para o campo. Tem agricultor que, por causa da pandemia, sobrinho voltou para o campo, filhos foi dispensado na cidade, voltou para o campo. Então eu percebi que teve um pequeno êxodo urbano, né? O que antigamente acontecia, que era o pessoal do campo sair
para a cidade trabalhar, algumas pessoas foi ao contrário. Houve um êxito para o campo, né? Voltou a plantar. Porque o que acontece? Uma das coisas que eu percebi ao longo dessa pandemia, né? Que já faz mais de um ano, na verdade, se for contar março do ano que vem, já seria 2 anos que nós convivemos com o Covid, com esse vírus, e na rotina. Por mais que agora esteja voltando ao normal, graças à vacina, não está 100% ainda. Então, assim, ao longo desse tempo, o que eu percebi foi que o homem do campo não parou, o trabalho continuou e por causa disso também as pessoas começaram a perceber a importância deles, tá? Existe uma importância muito grande do agricultor familiar, porque são eles que diretamente produzem um alimento fresco que chega no nosso prato. E eles não puderam parar porque houve essa necessidade. Só que as pessoas não saíam no mercado. Então, assim, é muito interessante que eu vi crescer também a necessidade de eles trabalharem em grupo, porque o agricultor sozinho não consegue um volume para poder atender vários clientes. Então, muitos começaram a entregar para esses grupos. Até mesmo a associação e cooperativas, na qual eu atendi bastante no interior de São Paulo, que são compostos só de agricultura familiar, tiveram que se organizar, porque eles não estavam mais com a merenda escolar para poder fornecer o alimento na merenda. Então eles tiveram que se juntar, formar cesta. Claro que não foi um sucesso total. Infelizmente hoje, agora, se eu contar no dedo, muitos acabaram ficando pelo caminho, não conseguiram se organizar. Isso é uma pena, porque o agricultor familiar deveria perceber que eles são uma potência, na verdade, né? Eles têm ali na mão fruta e hortaliça fresca, prontinho para o nosso consumo, de um valor que a gente pagando direto para eles é muito acessível. E outra, você tem a segurança do que está sendo produzido, de como está sendo conduzido, né? Então, assim, eles não pararam nunca, né? É sábado, domingo, feriado, eles estão ali no campo, tá? Quem acompanha os meus vídeos vivenciam isso sempre, porque está sempre observando a movimentação dos meus comentários, e isso é constante. Então, eles não pararam, não param e não vão parar. E por favor, não parem, porque a gente precisa de alimento, né? Com certeza, realmente. E aí, com relação ao Covid, como foi a situação junto à agricultura? O pessoal acabou sendo muito contaminado, houve mortes. Como é que foi o Covid na agricultura? Na verdade, o Covid na agricultura foi muito pontual, muito pontual. É aqueles que lá atrás acabou baixando a guarda, achando que era exageros e etc. Então, assim, teve casos assim que a contaminação ocorreu dentro de igreja evangélica, aí a pessoa que foi lá nessa reunião passou para os familiares no campo, né? Então, houve essas disseminações, mas tirando essas exceções, o homem do campo está blindado, totalmente blindado, porque mais distanciamento que existe é impossível, né? E mesmo eu indo de fora, tomando todo o meu cuidado, porque quem poderia levar alguma coisa para quem está ali dentro e poucos saem, sou eu, como uma técnica indo ao campo. Então, tirando isso, mantendo distância, ficando mais... Bom, eu ficava muito mais de 2 metros de distância, né? Um ou outro, caminhando no campo. Então, assim, essa possibilidade, esse risco de contaminação quase não existe, para falar a verdade, né? E como o atendimento é individual, eu não atendia grupos, porque isso acabou sendo retirado, né? Essa possibilidade por causa de aglomeração. Então foi muito tranquilo. E outra coisa que eu percebi, que o homem do campo não sofreu
certos impactos que as pessoas da cidade média e grande porte acabou sofrendo. O homem do campo, por ele produzir seu próprio alimento, por ele estar cultivando a sua salada, a sua fruta, seus legumes, para poder oferecer para a sua própria família, ele não teve escassez de comida, como ainda existe hoje, tá? Então, se lá atrás ele não tinha essa escassez, hoje também não tem. E infelizmente quem está na cidade não tem um pedacinho de quintal ali para poder produzir seu alimento, ele tem que sair para fora, né? Então, assim, eu não tiro tudo, eu não trago tudo de fora, porque eu tenho alguns temperinhos ali aos trancos e barrancos. E graças a Deus de trabalhar com homem de campo, eu tive o acesso direto. Então, assim, eles plantavam, eu adquiria direto, muitos davam para mim porque tinha demais, graças a Deus, né? Então, assim, e o melhor de tudo, eu sei o que eles usaram, né? Então, eu trabalho com pessoas tanto no sistema orgânico quanto no convencional, e mesmo no convencional eu sei o que eles usaram, com cuidado, né? E muitos têm muita preocupação com o outro, né? Esse é um outro ponto muito importante. As pessoas na cidade não percebem que tem que ter esse cuidado em tirar certas rotulagens que a gente dá para o produtor. Eles não são aplicador de veneno, mesmo porque é caro, gente. Não dá para você ficar aplicando veneno de qualquer jeito. É caro, é caro. Ainda mais hoje. Se antes estava caro, imagina agora. Então, assim, eles não são disseminadores de envenenar. Eles não acordam hoje e falam, eu tô com a fim de matar meio mundo só com agrotóxico. Ninguém acorda com essa vontade. De repente eu dormi bonzinho e acordo mal. Não tem isso. Tá? Então o agricultor ele não vai fazer isso, ele não usa veneno por esporte, ele usa porque se ele não conseguir combater, ele perde produção. Eu não estou falando que não tenha gente que exagera, né? Mas mesmo o convencional eu sinto que tem essa preocupação, que eu procuro não aplicar muito. Além de custo, eu como aqui com a minha família e meus filhos. Então, o agricultor familiar, o pequeno, ele tem essa noção. E são eles que trabalham com fruta e hortaliça que chegam na cidade, abastece a cidade, tá? Então, assim, a gente tem que parar de ficar pensando dessa forma, porque tudo tem custo. E agora, então, nem se fala. Então, assim, eles têm essa consciência. Graças a Deus, ninguém que eu atendo passou por necessidade, tá? O que eu ouço muito é familiares da cidade passarem dificuldade em comprar comida, tá? Tanto é que muitos produtores que eu convivo no meu dia a dia vão até a cidade até um certo ponto e levam uma parte da sua produção para seus familiares, tá? Então, assim, são coisas que é gratificante, né? É muito gratificante, porque você vê o agricultor também se preocupando com as pessoas da cidade, tá? Teve muitas pessoas que doaram, vocês não têm noção. Teve vários produtores que têm uma escala muito grande e às vezes tem aquele produto que o mercado não pega, não está muito bonito, eles doam, né? Então, assim, o homem do campo, além de ralar muito, tá? Eles pensam no próximo e ajudaram aqueles que não têm alimento. Então, para eles, a incidência de Covid foi muito baixa, o distanciamento está ali, eles convivem com o campo, com mata, em grandes extensões de área. Os sítios não é de 1.000 metros quadrados, é de 1, 2, 3 hectares, e aí acaba sendo cada vez maior, né? E aí esse espaço, então o distanciamento existe. Graças a Deus eu não infectei ninguém, né? Graças a Deus, que esse era o meu medo muito grande, né? Porque eu entrava de um sítio para o outro, vai saber, a gente nunca imagina, né? Tanto é que no início eu até evitava de tomar água
nas propriedades. Por mais que ele... Nossa, mas tinha gente que insistia, só faltava pedir, pelo amor de Deus, mas aí a gente toma um cafezinho rapidinho, pronto, acabou. Mas assim, foi muito tranquilo. Eles, a vida no campo, em relação à Covid, para os moradores, não estou falando daquelas pessoas que vão passar fim de semana, para os moradores foi super tranquilo. O problema é quem está na cidade e não tem como plantar o seu alimento. Esse é um ponto muito difícil, né? Muito mesmo. Então quer dizer que, graças a Deus, aquela tal história de fique em casa e depois a gente vê a economia, na agricultura a gente não teve esse problema. Financeiramente, eles estão se virando e tocando um negócio. Graças a Deus, porque senão a gente não teria a salada de todo dia, né? Ainda bem que temos um agricultor para isso, tá? E o agricultor, ele tá ali constantemente batalhando, cada vez mais. É difícil, mas muito difícil trabalhar no campo, demais da conta. Às vezes eu fico pensando que se eu tivesse no lugar deles, iria ter momentos que eu não iria dar conta. Mas ainda bem que eles dão conta, porque tem gente que faz por baixão, não é só simplesmente tá ali porque tá com falta de opção. Tá ali porque é apaixonante, eles se interessam, eles querem essa vida. E muitas pessoas que eu atendo saíram da cidade para procurar uma vida, uma qualidade melhor, tá? Uma vida que na cidade não tem, né? Independentemente de qualquer zona rural, na cidade não tem. Você pode morar no Cerrado, na Mata Atlântica, na Amazônia, na Caatinga, em qualquer canto, não tem. Então tem gente que sai da cidade antes de tudo para poder encontrar qualidade de vida. E realmente eles têm. Isso eles estão de parabéns. Tanto é que tem muitas pessoas com idade que eu atendo que ainda continuam trabalhando, eles falam, Érica, é difícil ficar com gripe, é difícil ficar com alergia, porque eu como aqui as coisas que eu produzo, eu saio no mato para pegar fruta. Então, assim, você não vê isso na cidade, né? Não tem isso. Não tem mesmo, né? O trabalho, a gente sabe que, principalmente nós que, pelos fatos dos nossos pais terem sido agricultores e viverem nesse ramo, a gente sabe que o agricultor não tem sábado, domingo, não tem feriado, não tem verão, inverno, primavera, né? Passa frio, passa calor, chuva e tudo mais, né? Mas então, nessa pandemia, a coisa realmente, no caso da agricultura, ela teve uma sequência normal e, pelo que você está me falando, até deu uma incrementada um pouco melhor do que se tinha, porque as pessoas procuraram uma outra atividade. É isso, né? Então, quer dizer que, como é que ficou a economia com relação a isso na agricultura? Então, hoje, né, vamos falar, o ano passado até que a gente não sentiu os impactos de tudo ter fechado e o fique em casa, não sentiu, tá? Existem setores que já sentiu de forma mais rápida isso tudo. Na agricultura nem tanto. Os impactos eles vieram esse ano de 2021. Tanto é que já faz 8 meses que nós estamos vendo o aumento do combustível todas as semanas praticamente, né? E isso reflete muito porque a produção do campo ele não vai a cavalo, ele vai em caminhões, né? No próprio veículo do produtor. E isso requer abastecer o tanque. Então, assim, desde o início da pandemia, houve um aumento do valor de frutas e hortaliças, né? O ano passado já se via isso. Esse ano vai se ver um pouco mais, tá? Ou até mais do que eu possa imaginar, porque o que acontece? O fique em casa que aconteceu no mundo todo paralisou vários processos produtivos. E um ponto muito importante na agricultura convencional foi a fabricação de adubo químico e defensivos, né? E esses produtos aumentou muito o preço. E o adubo químico,
tem um risco de falta no mercado. Porque, infelizmente, nós importamos de 80% a 90% de todos os adubos químicos utilizados na nossa agricultura. Tá? E estamos não só sofrendo na agricultura familiar, como os grandes produtores também. Tá? Então, a agricultura familiar consegue ainda ter uma flexibilidade dentro do sítio para poder substituir esses adubos, que é aquilo que eu sempre falo nos vídeos, usar matéria orgânica, tá? Usar insumos que tem dentro do sítio para diminuir o custo. Hoje, mais do que nunca, a gente tem que trabalhar dessa forma, tá? Quem tem um bichinho, um gado, uma galinha em casa, tem um esterco. Então, assim, o pequeno produtor, ele consegue dar, né, ter esse jogo de cintura. Agora, o grande produtor está perdido. Se não conseguir trazer, se o Brasil não conseguir importar adubo químico, eu não sei como que vai ser a safra de grãos daqui para frente. Isso é um ponto preocupante. Agora, o que atinge diretamente também, além do combustível, e aqueles que usam adubo de plantio, adubo de cobertura, que são os formulados no campo, vai perceber o aumento gritante desses insumos. Está muito caro. O plástico está caro, então o sistema de irrigação aumenta. O adubo químico está caro, então o custo de produção também vai aumentar, né? O combustível está caro, então o frete vai aumentar. Então, assim, tudo está aumentando. Chega uma hora que, se a gente não passar para o consumidor, nem o produtor no campo pequeno não vai conseguir sobreviver, porque ele vai começar a plantar como? Só com água, se cair do céu, e com a terra, e pronto. Mas tem coisa que precisa comprar, a semente, tem coisa que acaba sempre, então tem que adquirir sementes, tem que sempre oferecer alguma nutrição para a planta, tem que ver se a irrigação está funcionando muito bem, e o plástico está caro e está aumentando os valores dos tubos, né? Então, falando só na parte agrícola, então existe o encanamento para isso, né? Independentemente de ser produção orgânica ou convencional, vai chegar. Por orgânico, eu vejo um problema, porque o convencional está procurando o esterco que o orgânico sempre usa, também com uma opção de dar nutrição para a planta. Então, assim, vai ficar muito delicado, tá? Se a política pública, os nossos governantes não abrir o olho, vai chegar um momento que a produção, o custo vai aumentar demais e os preços repassados para o consumidor também, tá? Então, não é só o agricultor familiar que vai sofrer. O cliente que compra fruta e hortaliça também vai sofrer. Independentemente de ser de produção convencional ou orgânico, vai sofrer. Não tem jeito, tá? Porque a crise está aí. Nós, né, se eu não fosse da área rural, eu sentiria também, porque eu abasteço meu carro, eu vou no supermercado comprar as coisas, tá tudo caro. Tá? Então, tudo está muito caro. Então, isso aí é muito complicado. A gente precisa rever, tá? E um ponto que eu sempre bato nos meus vídeos é tentar fazer lá atrás, antes disso tudo acontecer, uma produção de baixo custo. E agora, mais do que nunca, a gente tem que trabalhar com isso. Porque o que for vir daqui para frente é muito complicado. E sem dizer que muitas pessoas estão reclamando que nas feiras as pessoas não estão comprando como antigamente, tá? Então tem produtor perdendo a sua colheita no campo, porque a feira, aquelas pessoas que acostumavam ir na feira comprar, não conseguem mais adquirir o seu alimento. E o agricultor, ele sendo familiar, ele sente mais ainda, porque aquele pouco que ele colhe, e que se ele volta para casa e vendeu menos da metade, ou até um pouquinho mais da metade, é um prejuízo grande, muito grande, entendeu? Então tá todo mundo duro, tá todo mundo duro. Então, aí o que acontece? A gente só compra o essencial, né?
E infelizmente outra coisa também que eu vejo, o consumo de fruta e hortaliça daqui para frente vai ser soltado para classe média para cima, entendeu? Infelizmente os mais humildes vão perder do cardápio uma dieta saudável, porque ele vai ser forçado a comprar só o básico, do básico e olha lá, né? Então todos estão sendo afetados. O produtor está vendendo menos, o custo está aumentando mais, cada vez mais. Espero que isso uma hora acabe. O cliente, o consumidor está comprando menos porque está caro. Não tem como não repassar isso. Então muitas pessoas perguntam. Até um tempo atrás tinha aquela coisa ali de caramba, por que, que o arroz e o feijão tá caro? É por causa disso, né? Existe um aumento muito grande do custo de produção. E que às vezes a gente não consegue passar, porque senão entra o que é importado dentro do mercado, né? Então, assim, tá complicado, tá realmente muito complicado, é um momento muito delicado. Por isso que hoje, mais do que nunca, o pequeno produtor tem que fazer planejamento. Aquilo que eu sempre falo nos meus vídeos. Hoje, mais do que nunca, a gente tem que planejar o que vai plantar, tá? Como plantar e para quem vai vender, principalmente isso, para quem vai vender. Sem esse planejamento, errar vai ser fatal, porque ninguém mais pode errar, porque não está tendo entrada de verba, né? Não está entrando dinheiro em caixa. Então, esse é um problema. E aí, eu acho que mais do que nunca, o agrônomo, o consultor, o técnico, todo mundo que está a campo amparando o agricultor, mais do que nunca, ele se torna mais essencial para poder passar esse olhar, tá? E esse olhar de quê? Planejar, de entrar ali e fazer a pessoa enxergar que você é pequeno, você quer viver da terra e manter a sua família, então a gente tem que sentar e rascunhar o que eu quero, aonde eu quero chegar, o recurso que eu tenho e o que eu posso usar aqui de dentro do sítio. Sem isso, a gente não sobrevive. Então, mais do que nunca, os engenheiros agrônomos de plantão, os técnicos agrícolas de plantão, todos envolvidos no sistema produtivo agrícola, tem que arregaçar a manga e ajudar o pequeno a planejar, a se organizar. Por mais que a gente saiba que está organizado, a gente precisa de ajuda para isso. E o agrônomo é a pessoa mais indicada para esse tipo de ação. Então a gente tem que se unir, mais do que nunca. Uma coisa que, na verdade, é assim, quem mora na cidade não tem muito ideia, não tem noção, não tem conhecimento de como é o agricultor hoje. Sabe? Aquela imagem que a gente tem, tipo, do Chico Bento, dos gibis do Maurício de Souza. Você tá entendendo? O agricultor, principalmente nessa pandemia que a gente viu, o pessoal teve que correr atrás de novas tecnologias. E o nosso agricultor, como é que está nisso? Então, o nosso agricultor, ele está bem avançado. Aquele carinha que ficava só de pé descalço, né, com chapéu de paia, né, fumando um cigarrinho de paia embaixo da árvore, isso não tem mais. Hoje ele está mais aberto, tem algumas pessoas que são resistentes, mas eles estão mais abertos à tecnologia, tá? Tirando aquelas pessoas que tiveram uma orientação que eles ficaram meio receoso em não receber o técnico, essas coisas dentro do sítio, tirando isso, eles querem melhorar e sabem que pode, né? E outra, dá para contar no dedo os produtores e as produtoras no campo que não tenham Wi-Fi em casa. Dá para contar no dedo. Sim. O problema é que a qualidade da conexão não ajuda muito. Mas todos têm. Eu faço os meus agendamentos, é só mandar um zap lá e falar, Érica, tô aqui, não tô, posso, não posso, tal. Só que o único problema é que, por exemplo, o WhatsApp, uma mensagenzinha de voz, de texto, vai.
agora ter grandes conexões assim tal, não. Mas todo mundo está antenado. E mesmo porque também acaba sendo mais barato você pagar uma rede Wi-Fi ali dentro de casa, né, com algum tipo de operador ali, e todo mundo tem um celular com um Wi-Fi conectado e consegue se conectar com todos, né, com todo mundo. Então, assim, eles buscam, tá, isso. Tem algumas exceções que não tem. Tem pessoas que têm dificuldade em mexer com o celular, esse troço preto, quadrado ali, que não sabe o que está fazendo, aperta o negócio, puf, zerou o celular. Então tem gente que não tem essa habilidade. Mas fora isso, o agricultor está antenado. Ele não é mais aquele personagem, até mesmo o Mazzaropi. Você falou do Chico Bento, tem um Mazzaropi que fazia o Jeca Tatu. Eles não são mais aquilo. Eles querem melhorar. Eles só não melhoram mais ainda porque, infelizmente, passam para as pessoas da cidade uma imagem totalmente errada, tá, sabe? Eles têm uma casa limpinha, eles querem ter um conforto para a família. Muitos conseguem fazer os filhos estudar em escola particular e faculdade particular, tá? Quem tem poder aquisitivo alto, os filhos estão em escola pública. O produtor rural, ele consegue pagar a faculdade com muito custo, mas consegue pagar a faculdade, né? Então, assim, ele já tem uma outra visão, tá? E por levar tanta paulada, por ser julgado de uma forma tão errada, eles mesmos falam, vai filho, vai embora, não fica aqui no sítio não, é muito exaustivo, você vai sofrer para dedéu, olha eu tô aqui sofrendo até hoje, e aí a gente não tem reconhecimento, e eles são carentes demais. Se não precisa ser nenhum governo, tá? Se o cidadão da cidade falasse, ao menos para um produtor, uma vez na vida, obrigada por produzir o que eu como, ele seguraria o filho no sítio. Tá? Ele faria o possível para segurar o filho do sítio, porque ele vai se sentir digno. Digno. Entendeu? Ele vai se sentir digno, porque só tem gente na cidade falando, esse cara taca veneno na minha comida. São todos uns atrasados, sabe? Não sabe nada. Então, assim, não existe mais caipira no campo. Eu acho que tem mais caipira dentro da cidade do que no campo. Tem razão. Tá? Entendeu? Por quê? E eles, se a gente chegasse e agradecesse todo agricultor e agricultora pelo que eles plantam lá, embaixo de sol, chuva, frio, calor, se falar obrigada pelo que vocês estão fazendo, eles ficariam, porque a gente acaba tendo mais gás. Falei, gente, eu estou alimentando o mundo, eu estou alimentando a cidade aqui, ó, do lado, eu estou alimentando pessoas que eu nunca vi na minha vida. Tá? Então, assim, só por isso já ajudaria. Tá certo que o lado financeiro, o lado político, a gente já não consegue. Mas se vocês virarem para um agricultor, para uma agricultora familiar, com aquela cara cansada, com a mão toda cheia de calo, suja de terra, na cabeça aos pés, porque está produzindo alimento que vocês comem, eles ficam no campo. Porque a autoestima faz milagre em qualquer pessoa. Em qualquer pessoa. Entendeu? Pode estar difícil ou não, mas não, tem gente que depende. Porque se eu não plantar meu quiabo aqui, quem que vai plantar? Ah, mas tem vários. Pô, já pensou se todo mundo que planta quiabo pensar do mesmo jeito, a gente não tem quiabo para comer. Entendeu? Então, assim... É de pouquinho em pouquinho, não tem jeito, não tem jeito, não tem milagre. A gente tem que trabalhar cada vez mais para mostrar para as pessoas que estão na cidade, no conforto dos seus apartamentos, no ar-condicionado, com a geladeira abarrotada de fruta e hortaliça,
que lá no campo tem um personagem que, se não colocasse as mãos na terra e encher de terra embaixo das unhas, não teria a comida que vocês têm hoje em casa. No conforto da sua casa, porque hoje tem o delivery, né? O mercado leva até em casa. Então, assim, não precisa nem sair. Se você não quiser, não precisa nem sair de casa. Tá? Então é isso. Tem que tirar essa imagem, né? Isso é uma verdade, é uma realidade. Eu acho que a intenção da gente até nessas lives é importante levar essa informação para as pessoas, né? Porque tem muita Isso. gente que não tem noção do que Não é tem, não. trabalhar no campo e essa agricultura que a gente fala que é frutas e hortaliças é o que mais está perto das pessoas da cidade. A gente não está Sim. aqui falando de grãos, né? Que aí é para exportação, não é isso. E uma questão, depois de um ano de pandemia, o que os agricultores acham do que pode acontecer daqui para frente? Bom, depois desse tempo todo de pandemia, muitas pessoas, é aquilo que eu falei, né? Acabaram desanimando, porque não consegue vender aquilo que realmente tem, né? Acaba sobrando nas vendas. O preço pago no campo, gente, por incrível que pareça, é baixíssimo. Não é esse valor que vocês encontram no supermercado, nas feiras. O preço que o produtor lá no sítio recebe é baixo demais. É questão de R$ 1, R$ 2. Se você paga num quilo de um produto, por exemplo, vamos supor ali, uma abóbora, que no mercado tá R$ 5, R$ 6 o quilo, no campo ele recebe 2 no máximo, entendeu? Então, assim, o repasse para o produtor é baixo. Então, eles têm que lutar muito mesmo para poder vender cada vez mais e constantemente, porque o que eles recebem de pagamento é muito baixo. E por esse motivo, já está difícil financeiramente o custo, está difícil vender e ainda mais os outros ainda ficam ali, ó, falando mal dos coitados. Se eu não te levantar a autoestima desse cara, ele desiste. E aí quero perguntar para vocês aí, quem que vai plantar? Quem que vai alimentar a família de vocês? Ou vocês acham que na varanda do apartamento vocês poderiam ter, vamos chutar aí que coma um pé de alface por semana? Quantos pés de alface que vocês vão ter que plantar para vocês terem um ou dois, né, por semana em casa? Qual é o espaço que você vai ter que ter na sua varandinha de apartamento para você ter pelo menos um pé de alface por semana? E o tempo que esse pé de alface vai levar para crescer. Eu tô falando alface porque é rápido. 35 dias você come. E um pé de tomate? Ah, eu adoro tomate. Quero ver você plantar tomate em casa. Quero ver você plantar ali no quintal um pepino para você ter toda semana. Quero ver vocês conseguirem ter constantemente essas hortaliças em casa. Não é fácil. É bom a gente pegar e enfiar o dedinho no olho do outro, porque não é o meu olho que tem um dedinho entrando dentro, né? Então, assim, é muito complicado isso, tá? Então, se a gente tirar essa parte de melhorar a autoestima e reconhecer que quem está ali no campo não é fácil, aí a gente teria um cenário melhor. Só que mesmo assim, até isso acontecer, infelizmente, a maioria das pessoas que eu conheço do campo hoje, dá para contar na palma de uma ou duas mãos no máximo quem vai ser sucessor, tá? Dar continuidade. Então isso é muito triste, entendeu? Só se a gente continuar a observar que as pessoas que estão na cidade voltem para o campo de novo. Aí talvez isso mude. Mas o que eu estou vendo muitas pessoas, o agricultor se aposentando,
não cultiva mais porque não tem saúde para isso, tá? Não tem condição para isso, porque eles são aposentados, continuam plantando, só que a força física vai embora. E não tem um sucessor ali. E outra coisa, gente, vocês não têm noção. Na cidade está faltando emprego, não falta, não tem gente para trabalhar no campo. Não tem gente para trabalhar. As pessoas querem gente para trabalhar, mas não tem. E aí eu fico pensando, na cidade falta emprego, mas no campo está faltando mão de obra. Tem muita gente que fala para mim, Érica, eu só não produzo mais porque eu e mais uma pessoa, é produtor familiar. Eles não conseguem contratar diarista, tá? As pessoas querem ganhar, mas não querem meter a mão na massa, trabalhar. Entendeu? As pessoas só querem pegar, receber o dinheirinho ali, de ficar segurando a enxada, parado embaixo de uma árvore, olhando o tempo passar. Então, assim, o agricultor, ele só não planta mais porque não tem gente para trabalhar. E não é só São Paulo, não é só no interiorzão, é o Brasil inteiro. O Brasil inteiro não tem mão de obra no campo. E na agricultura voltada a fruta e hortaliça é estritamente mão de obra. Você não consegue mecanizar. Você até tem mecanização, só que é milhões e milhões de reais, não vale a pena investir. Entendeu? Então, assim, e aí o que acontece? E o senhorzinho que quer ficar lá plantando as suas hortaliças ou suas frutas? Como que vai tocar sozinho se não consegue nem gente para fazer diária? Várias pessoas falam, Érica, eu procuro, não aparece ninguém. O cara aparece uma vez só, na semana que vem não aparece mais. Entendeu? Como que faz? E ainda vem o pessoal falando que está faltando emprego? Não tá, não. É que o povo não quer trabalhar. As pessoas, olha, eu acho que tem um lado bom nisso, né? Pelo visto, essas pessoas que estão escolhendo o trabalho é porque deve estar muito bem, né? Verdade. Né? É o que eu acho. Se eu estou escolhendo, não, eu não vou carpir porque eu tenho um serviço mais ou menos aqui. Então, assim, eu acho que deve ser por isso. Não querendo, né, criar muitas polêmicas, mas já criando, tá? Então, assim, e aí o que acontece? Sem mão de obra para fazer algo estritamente manual, é difícil produzir, tá? E para você registrar uma pessoa no campo, do jeito que as coisas estão, um agricultor familiar vai demorar. Vai demorar para poder fazer isso, tá? E por mais que eu sempre falo para eles usarem produtos alternativos, usarem caudas, usarem compostagem, usarem matéria orgânica para diminuir o custo de produção, mesmo assim é difícil. É muito complicado. Eu acho muito bom quando eu ouço alguém falar, Érica, eu saí da cidade porque eu sempre quis voltar para o campo e produzir e viver do sítio. Graças a Deus que tem esse indivíduo voltando. Porque eu vejo uma baciada saindo do campo, vendendo, virando chácara de fim de semana, entendeu? Alugando. Chega ali os herdeiros, picota o sítio em vários pedacinhos para virar propriedade de veraneio, só de fim de semana, entendeu? Então, assim, eu espero muito que vocês continuem no campo, tá? Não saiam. Eu sei que não é fácil, eu convivo com vocês todos os dias, mas quem está no campo, fiquem, porque do jeito que as coisas estão, com um monte de gente parando de produzir, vai ser difícil você encontrar fruta e hortaliça para comer. E quem vai voltar para o sítio não são os seus familiares, vão ser os investidores. Então, gente com grana que percebeu que tem um buraco cada vez maior
na qual não tem gente produzindo mais comida de verdade no campo. Então eles com bolso cheio vão olhar ali e falar, é oportunidade de negócio. E se você vender um pedaço de chão hoje por 100 mil reais, quando você quiser voltar para o sítio, você não compra nem por 1.800, 200 mil. Porque as coisas estão aumentando muito. Então pense muito bem antes de vender sua propriedade, antes de desistir de produzir fruta e hortaliça, porque sinceramente falando, esses produtos vão começar a diminuir no mercado, tá? E consequentemente os valores vão aumentar. O orgânico já tem um valor maior. Sim. É elitizado. É elite que compra orgânico. Classe média alta ou classe média, não passa disso. O orgânico já tem um nicho ali de mercado totalmente diferenciado. E se as coisas continuar, até o convencional vai chegar nesse patamar. Porque o custo não está fácil. E as pessoas estão parando de comer por causa de dinheiro. Então, quem vai voltar para a cidade vai ser investidor. Então, eu espero que isso não seja uma previsão, né? Eu não estou fazendo nada, assim, não seja realidade. Então, eu peço, eu sempre converso com as pessoas. Quando eu trabalhava em associação cooperativa no interior, eu sempre falava, por favor, gente, pensa muito bem. O que eu previa em 2019, 2020, de que fosse algo que iria acontecer daqui a uns 5, 6 anos, a pandemia vai acelerar esse processo. Vai ser mais rápido. E já está sendo, viu? Não vai ser, está sendo. E a gente vai ter baixa oferta de produto no mercado, tá? Quem tem dinheiro, eles vão continuar se alimentando bem, de forma saudável. Quem não tem, vai comer só o que pode comprar e o que é realmente necessário. Então, se eu posso parar de comprar frutas, parei. Entendeu? Aquela diversidade que todos os nutricionistas aí e o povo da saúde fala que tem que ter na mesa, vai parar. Problema de saúde vai aumentar assim, ó, rapidinho, que nem foguete. E uma coisa que o governo está vendo, as internações, problemas de saúde ao médio e longo tempo vai aumentar. Então, assim, tudo tá ligado, né? Sim. Então, aquilo que a gente sempre sabe, que a gente é o que come, é mais do que verdade isso. É mais do que verdade. Então, assim, é esse o futuro que eu quero que o produtor pense. Fique no campo, pelo amor de Deus. Porque senão vai ser difícil. Muito difícil. E já está sendo difícil. E eu não sei de onde esse dinheiro que sai esse dinheiro que não chega no produtor está parando em algum lugar ali. Então a gente tem que também pensar no seguinte: o agricultor que está passando por essa situação hoje de estar recebendo uma mixaria do que vende no campo e lá na feira, no supermercado, o consumidor está pagando caro. Então a gente está na hora de pensar em tentar estreitar isso. E quem pode fazer isso são aquele povo engravatado que fica atrás de uma mesa, no ar-condicionado. São os nossos abençoados políticos, para não falar outra coisa, os nossos abençoados políticos que poderiam estreitar isso, esse caminho. Fazer com que o seu Zé da hortaliça possa vender no mercado direto. Entendeu? Só que daí, só esse povo engravatado que só recebe seu rico dinheirinho todo mês e que de vez em quando aparece na Câmara, né? Alguns dias da semana, tal, né? Ai, coitado, vai ficar exigindo muito desse povo, trabalha demais. Então, assim, se eles conseguirem diminuir isso, vai valorizar um produtor. Enquanto não tiver isso, gente, vai ter produção sendo perdida no campo, vocês vão perder produtores. E não é só o pequeno, estou falando dos grandes também pode acontecer.
tá? Então a política pública tem que mudar, a conduta do político tem que mudar, o governo municipal, estadual e federal tem que mudar o jeito de olhar, tem que facilitar as coisas. Porque tem muitas vezes a burocracia é tão grande que o povo desiste dessas coisas. Então é mais ou menos isso. O caminho é encurtar a rede. A rede não, o caminho é encurtar a cadeia produtiva. Tirar aqueles atravessador que faz com que o produto que chega aqui no mercado é caro e o consumidor não consegue comprar. Se eu tiro esse meio aqui, eu consigo fazer com que o produtor receba um preço justo e o consumidor consiga pagar. Não tem mágica. Não. Entendeu? É verdade, não existe mágica nessa relação, não, né? Infelizmente. Mas, pelo jeito, então, graças a Deus, a pandemia, no caso, não foi os males o pior na agricultura, né? Como muita gente, eu ouvi alguns dias atrás aí o pessoal dizendo que a agricultura no Brasil não mata fome. Eu falei assim, gente, são pessoas que não sabem o que estão dizendo, né? Porque se não fosse a nossa agricultura, como é que o pessoal ia fazer, né? Mas, infelizmente, é uma realidade. Eu, pelo menos, que acompanhei você e acompanhei muita gente que a gente tem contato, a agricultura não parou, foi de vento em popa até hoje. Tem esses altos e baixos, essa dificuldade, mas olha, a Feira Livre não parou na pandemia, os mercados não pararam na pandemia, tá? A gente tem que agradecer que o Brasil é rico em sol, em terra e água. Em alguns lugares chove mais, outros menos, né? Tem esse lado também, né? E aí, então, como é uma das nossas primeiras lives com relação a isso, a intenção nossa é dar uma incrementada para trazer muito mais informação para as pessoas, né? A gente espera, então, que o pessoal nos acompanhe mais e que a gente tenha conseguido esclarecer. Colabora, povo, colabora aí com a gente. A gente é tudo cru, um é pior que o outro. Aqui é tudo cru. Ninguém sabe direito o que está fazendo. Eu sei o que eu falo, mas o que está fazendo nesse negocinho aí de virtual, esse negócio aí, não sei não. A gente chega lá, Érica. Tudo cru aqui. Então tá. Vai. Você quer encerrar com alguma mensagem para o pessoal? Eu acho que você presta assistência técnica aí para a gente estar encerrando essa primeira live aí que a gente tentou aí trazer informação para o pessoal. Sim. Bom, eu espero que os próximos tenha mais gente, porque eu tô vendo ali em cima que tem pouquinha gente, mas tudo bem, né? Faz parte. Então, né? Então eu espero que a gente atinja mais pessoas, porque o conteúdo que foi falado hoje, eu acho que é muito importante, porque o agricultor, ele é muito carente. E não tem nem como não ser, né? Porque é paulada de todo lado, é o insumo que tá caro, é o combustível que tá caro, é o cara da cidade que come direto o alimento que ele produz falando mal. É a mesma coisa a gente cuspir no próprio prato. As pessoas da cidade fazem isso direto, eles gospem no próprio prato que come, literalmente, quando falar mal do produtor. Tudo tem exceção. Não é todo mundo que é bonzinho. Todos têm exceção. Mas o agricultor é carente, sim, porque ele só tá levando no couro. Só tá levando no couro. E vocês não têm noção quanto é difícil. Quero ver esse tiozinho, essa senhorinha, esse moço, essa moça que fica falando mal no produtor, se vai aguentar um dia de lida, de colheita. Entendeu? Quero ver carpir um lote. Eles não têm noção o que é isso. Eles acham que a caixinha, o leite vem da caixinha, que você abre a gôndola, vai no supermercado, nasceu ali o pé de alface. O alface nasceu ali, no freezer do mercado. É isso aí, gente.
A agricultura não mata a fome mesmo, não. Pelo contrário, ele nutre da qualidade de vida, da saúde para todo mundo, tá? Infelizmente, pela desigualdade social, não é todo mundo que pode pagar, hoje menos ainda, infelizmente. E eu peço e eu rezo todo dia para o agricultor ser perseverante, porque se for depender da economia, do insumo, do combustível, do clima muito louco que a gente tem, né? E das pessoas falando mal dele, aí eu digo, por favor, continue plantando, porque a gente precisa. Não é porque eu preciso de emprego, isso também, né? Claro, mas é porque a gente precisa comer, nutrir nossa família com qualidade, tá bom, gente? Então eu agradeço imensamente por estar aqui hoje com vocês. Tá bom, então. Obrigada, Érica, e vamos firme e forte, não desiste e vamos Não, batalhar. Vamos tentar sim, com reverter essa certeza. situação aí. E, na verdade, assim, hoje, fazendo essa live, o que me veio à mente é o nosso pai, que veio É, para o Brasil sim. com 16 anos, com passaporte definitivo, para trabalhar na agricultura, o Uhum. Brasil do futuro, que É, hoje, se ele tivesse vivo, ele estaria com 83 anos. E estamos sim. esperando esse Brasil chegar. E ele amava a agricultura. Começou Sim. como plantador de batata e aí E foi aí foi. trabalhar com calcário dolomítico aí para incrementar a agricultura. Ah, é, para E que a agricultura gente também. consiga aí fazer a diferença mais um pouco em tentar melhorar ou tentar, assim, pelo menos melhorar essa imagem que a agricultura tem do pessoal aí, tá bom? É, Tá é um certo, trabalho de então. formiguinha, formiguinha. É um trabalho de formiguinha que a gente tem que Um dia a fazer. gente chega lá. Vida não é fácil para quem está no campo, não, meu povo. Fácil, não. Tá Tá certo, bom? então. Então Obrigada tá. por tudo, a Obrigada. Érica, tá bom? E a Sim. gente fala assim na próxima live aí, tá bom? E Obrigada. obrigada Tchau, para quem tchau. está aqui com a gente, viu? Brigadão. Um super beijo para Tchau, todo gente. mundo. Seu Breno, eu vou aí Obrigada. visitar o sitinho. Agora que eu tô vendo uns negócios aqui, ó. A gente tem que ver. Olha, agradeço todo mundo que mandou mensagem, mandou seu joinha. Tem várias pessoas que entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu. Mas muito obrigada por tudo, por todo mundo. Eu não consigo ver todo mundo direitinho aqui, quem mandou um oi, tal. Mas muito obrigada, tá? Para aqueles que entraram que eu atendo, já já eu tô batendo aí, mandando um zap, marcando agenda. Tá certo, Tá bom? então, gente. Tchau, Obrigadão gente. por Obrigadão. tudo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até, Tchau. tchau. Até mais. Até mais. Até mais.